Moçambique atingiu pela primeira vez a marca histórica de 1 trilhão de meticais, ou seja, 14,3 mil milhões de euros em dívida pública, segundo o balanço do Plano Econômico e Social de 2024. E os analistas alertam para o risco fiscal. Além disso, a pobreza em Moçambique aumentou 87% em 10 anos, de acordo com a DW. Uma outra notícia também diz que o governo de Moçambique prevê o aumento do custo de vida entre 2025 a 2027, referindo que os preços poderão aumentar entre 4,5% e 5,5%. Neste vídeo, vamos falar sobre estes dois pontos, refletindo por que isto aconteceu e o que se espera do futuro. Primeiro, é importante recuar para os anos 2014 a 2015, na altura em que assistimos uma transição governamental. Depois de um período de crescimento da economia, principalmente no governo de Armando Guebuza, em 2015, Filipe Nyusi toma o poder com promessa de continuidade das estratégias de desenvolvimento levadas a cabo por Guebuza. Infelizmente, em 2016 começa a surgir o barulho das mediáticas dívidas ocultas, ou dívidas odiosas, ou seja lá o que for o nome a ser dado, e isso interrompeu o caminho do desenvolvimento do país. Em 2016, com o escândalo das dívidas ocultas, Moçambique foi proibido de aceder a financiamento externo. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional cortaram toda ajuda ao orçamento do Estado. Por essa razão, a confiança internacional desapareceu. E a única forma encontrada por Filipe Nyusi e Adriano Maleani, que eu considero um maestro da economia, foi buscar dinheiro nos bancos comerciais ao nível interno para pagar despesas no setor público. Então, basicamente, os bancos comerciais buscavam capital internacional e emprestavam este dinheiro ao governo através da compra de bilhetes de tesouro e outros mecanismos encontrados pelo Banco de Moçambique para financiar o Estado. É por esta razão que a dívida pública interna na governação de Filipe Nyusi cresceu em níveis absurdos. E o maior pecado nisto tudo é a forma como esse dinheiro foi aplicado, ou seja, o governo foi pedir dinheiro para consumo e não para produção, razão pela qual nós aqui em Moçambique estamos diante de um risco fiscal. Uma maneira prática e simples de entender o risco fiscal é pensar em um orçamento familiar. Por exemplo, se uma família gasta mais do que ganha, ou já tem de renda, ela pode pedir um empréstimo em uma instituição financeira, ou mesmo num banco. Ou seja, esta família vai se endividar. Para o governo é quase a mesma coisa. Se o governo gasta mais com bens e serviços do que ele arrecada com impostos, se endivida, assim como uma família. Quanto mais o governo gasta, além do que arrecada e se endivida, maior é a percepção de risco, ou seja, as pessoas e as instituições vão ter medo de emprestar dinheiro ao governo, ou vão emprestar este dinheiro, mas com os juros um pouco mais altos. Então, quando falamos de um país que importa tomate, cebola, botão de camisa, até biquíni de segunda mão, isso mostra o nível de fragilidade da nossa economia. E num cenário desses, um endividamento sem produção é um desastre anunciado. Até agora nós não vimos ações concretas para reverter esse cenário. Não há reformas profundas, não há aposta real na produção nacional, não há corte nos gastos improdutivos do Estado. O que vemos é o povo apenas a pagar a conta. Estamos diante de um momento decisivo. Ou Moçambique muda a forma como gera os seus recursos e define suas prioridades, ou vamos continuar a aprofundar a crise.